Bom, turma, é isso aí. Então, nós vamos fazer uma questão de logaritmo. E deixa eu falar algumas palavras antes sobre logaritmos. É um tema super recorrente nos vestibulares, é um tema bonito e é um tema que eu sei que deixa vocês de cabelo em pé, não é? Eu sei que vários de vocês devem pular essas questões no Enem. E os alunos precisam realmente estudar bastante. Não é um tema fácil, eu não posso dizer que é um tema fácil, mas eu vou tentar fazer um passo a passo aqui, onde eu não vou só resolver a questão do Enem. Vejam, é uma questão é uma questão muito bonita, né? Então, assim, o Enem, ele costuma ter questões muito legais. Eu não estou falando que são fáceis, elas são legais do ponto de vista do professor de matemática, mas eu vou tentar transmitir para vocês por que eu acho elas legais. Então eu vou pegar essa questão do Enem e vou explorar dois temas nela. Vou explorar o tema dos logaritmos, principalmente, e uma contextualização dos logaritmos, que é a questão dos decibéis. O decibéis é uma aplicação dos logaritmos. De fato, os decibéis, né, o decibel, a unidade decibel, é um logaritmo, como eu vou falar mais adiante. Então, o que eu vou fazer nessa aula? Primeiro, eu vou dar um passo a passo básico de logaritmos, do início, e destacar três propriedades que são muito importantes. E eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples e direta para que você entenda e não precise necessariamente decorar as fórmulas. Como eu sempre falo, eu não gosto de decorar fórmulas, nem gosto de que as pessoas tenham que decorar fórmulas. Matemática é muito mais que fórmula, é o compreensão, é o raciocínio. Por outro lado, claro, numa prova vestibular, numa prova de escola, claro que é bom saber algumas coisas de cor, mas o decorar ele vem com o tempo. Voltando então, eu vou fazer essa primeira passo a passo dos logaritmos. Depois eu vou explicar um pouquinho de física, do que é o decibel, né, do que é essa medida, o decibel. E por último, com esses dois elementos na mão, o logaritmo e os decibéis, nós vamos resolver a questão do Enem. E vocês vão ver que, claro, conhecendo tudo que a gente vai falar antes, fica muito mais fácil de entender. Aliás, a questão do Enem, ela é digna de elogio. Ela é muito boa e ela traz uma contextualização muito bonita que serve para a gente aprender. Vamos lá então? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que logaritmo é um expoente. O logaritmo é um expoente. Como assim, professor, um expoente? Vamos falar de potências? Vamos nos lembrar de uma potência? Então, quando você tem, por exemplo, um número a elevado a x igual a b. Isso é uma potência, é uma expressão que indica uma potência. A base a, o expoente x, e o resultado, né, ou a potência b. Isso pode ser escrito em termos de logaritmos. Como assim? Nós vamos dizer que o expoente x, ele é, na verdade, o logaritmo do número b na base a. Então, esta é a primeira coisa que você tem que saber. É a definição de logaritmo. É o expoente. Ele é o logaritmo de b na base a. Lembrando que tem algumas condições. A base tem que ser positiva e não pode ser igual a 1. E o resultado da potência, ou a potência, também tem que ser positivo. Então essas são as condições para um logaritmo existir. Beleza? Quando a base é 10, né? Então quando esse número azinho aqui é 10, né? Nós temos o quê? Então vamos escrever de novo isso aqui. 10 elevado a x igual a b. E aí eu vou escrever isso em forma de logaritmo. Quem é o x? O x, então, é o logaritmo do número b na base 10. Acontece que quando a base é 10, a gente não escreve esse número 10. A gente simplesmente deixa indicado como logaritmo de b. Quando você lê logaritmo de b, você está entendendo que é o logaritmo de b na base 10. Tá bom? Então, essa é a primeira coisinha que a gente está estudando. Vamos agora lembrar um pouquinho de algumas propriedades de potências.
Que propriedade que eu estou querendo lembrar? Uma coisa bem fácil. Imagina que você tem 10 elevado ao quadrado e quer multiplicar por 10 elevado à terceira. Acho que todo mundo lembra, lá do ensino fundamental, que 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à terceira pode ser escrito como 10 elevado a 2 mais 3. Ou seja, 10 elevado a 5. Isso é fácil de entender, né? Você tem 10 ao quadrado, 10 vezes 10. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. Você tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Você tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes. Né? Então, 10 elevado à quinta potência. Que propriedade que é essa que nós estamos lembrando, então? Nós estamos lembrando de A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Então, esta é uma propriedade muito importante. Ela tem uma propriedade que é análoga ou simétrica. Quando a gente fala de divisão, a gente fala A elevado a M sobre A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Tá bom? Então, essas são duas propriedades importantes, né, que a gente tem nas potências. Agora vamos, então, à questão propriamente do logaritmo. Terceira ponto da nossa aula. Vamos imaginar que nós temos um número A que é 10 elevado a M. Ok? Então vamos escrever isso como um logaritmo? Como que ficaria isso? O logaritmo é o expoente, lembra? Então M é o logaritmo do número A na base 10. E o 10 eu não vou escrever. Da mesma forma, vamos pensar no número B, que é o mesmo 10 elevado agora a um N. Vamos escrever também como um logaritmo, vai ficar como N é igual ao logaritmo de B na base 10. Certo? Agora vamos fazer A vezes B. O que é A vezes B? A vezes B vai ser 10 elevado a M vezes 10 elevado a N, que é, pela propriedade de potência número 1, 10 elevado a M mais N. Correto? Então, olha só, vamos pegar só esse termo aqui e só esse termo. Então, vamos reescrever esses dois termos. Ó. A vezes B, vamos eliminar esse pedaço aqui do meio, é igual a 10 elevado a M mais N. Correto? Pronto, isso daqui também é uma potência. E como eu disse, toda vez que a gente tem uma potência, o logaritmo é o expoente. Então, quem é o logaritmo aqui? É o expoente. Quem é o expoente? O M mais N. Então, eu vou dizer que o M mais N é o logaritmo de A vezes B na base 10. É o logaritmo de A vezes B na base 10, que eu não vou escrever. O que é o M e o que é o N? O M era logaritmo de A, certo? E o N? Logaritmo de B. Então, nós temos logaritmo de A mais logaritmo de B igual ao logaritmo de A vezes B. Esta primeira propriedade aqui dos logaritmos, ela é muito importante. E ela é, na verdade, o grande motivo pelo qual os logaritmos foram desenvolvidos na matemática. Aqui, nós estamos dizendo que quando eu quero calcular o logaritmo de um produto, eu posso fazer o logaritmo das somas. Por que isso é importante? Porque eu consigo fazer cálculos mais rápidos. É como aqui nessa primeira propriedadezinha aqui. Eu não precisei fazer 100 vezes 1000 para ver que dava 10.000. Eu sei que era só somar o 2 com o 3. Então, se eu conheço os expoentes, eu transformo o que era um produto numa soma. O logaritmo faz a mesma coisa. Ele transforma o produto numa soma. Então, vamos guardar essa propriedade. E desta propriedade resultam duas outras propriedades que são parecidas com ela e que derivam dela. Então, essa daqui é a propriedade básica. Agora, pensa comigo. Imagina que você tem logaritmo de A mais 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 logaritmo de A muitas vezes, N vezes. Então, você teria N vezes logaritmo de A. N logaritmos de A. Então, você teria, por esta propriedade que está aqui, quando eu somo um logaritmo com outro logaritmo, é só eu fazer um único logaritmo do seu produto. Então, eu tenho um monte de logaritmos de A somados aqui, eu posso pensar que eles são o quê? Logaritmo de A
vezes A, vezes A, vezes um monte de A's, até um último A, N A's, que é o quê? O logaritmo de A elevado a N. Olha só que legal. Então, o logaritmo de A mais logaritmo de A mais logaritmo de A é N logaritmo de A, que é igual ao logaritmo de A vezes A vezes A vezes A, N A's. Isso dá o logaritmo de A elevado a N. Então, isso está nos dando agora uma segunda propriedade, que é qual? N vezes o logaritmo de A é igual ao logaritmo de A elevado a N. O pessoal gosta mais de escrever ao contrário, né? O pessoal gosta mais, vou escrever de novo, de escrever essa aqui na esquerda. Logaritmo de A elevado a N igual a N vezes logaritmo de A. Muitos professores têm vários nomes, essa regrinha, o N pula para lá, salta para lá, né? O N ele vem para cá, né? Ele vem aqui para frente. Mas por que isso acontece, né? Não é porque a gente decora, a matemática, as letras não dão saltinhos, né? Isso aqui vem dessa propriedade, que vem da primeira propriedade. Logaritmo de A somado N vezes, né? E o logaritmo é igual ao logaritmo de A multiplicado por A n vezes. Portanto, essas duas coisas são iguais. Vou reorganizar a lousa, vou colocar essas duas propriedades aqui embaixo e vou deduzir ainda uma terceira e última propriedade. A terceira propriedade, na verdade, ela é uma propriedade que é igual à primeira, mas ela é simétrica. No lugar do mais, a gente vai ter um menos, e no lugar do vezes, a gente vai ter um dividido. Então, assim, ela vem derivada exatamente da primeira regra, e ela diz apenas que, vamos escrever aqui um pouquinho maior, que eu tenho o logaritmo de A menos o logaritmo de B é igual ao logaritmo de A sobre B. E por último, pessoal, eu queria falar de uma coisa que vai aparecer no exercício, que é o valor numérico de um logaritmo. Então, por exemplo, qual seria o valor do logaritmo de 2? Esse daqui é um valor que vem dado no exercício, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar. Vamos pensar, vamos lembrar que aqui tem um número 10 aqui na base. Então, o logaritmo é o expoente. Qual é o expoente, quando a base é 10, que vai dar 2? Ou seja, quando eu for montar uma potência como essa, 10 elevado a x, para qual valor de x dá 10 elevado a x igual a 2? Vamos pensar um pouquinho? Quando você faz 10 elevado a 1, isso aqui dá 10. Quando você faz 10 elevado a 0, isso aqui dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Como nós queremos um número entre o 1 e o 10, este número que a gente está calculando, esse x que nós estamos calculando, ele vai querer aparecer aonde? Exatamente entre 0 e 1. Existem maneiras de fazer esse cálculo, existem maneiras por aproximação, mas eu convido você a pegar uma calculadora científica e ficar testando. Então você pode pegar, por exemplo, 10 elevado a 0,1, 10 elevado a 0,2, 10 elevado a 0,3. Testa esses valores na sua calculadora científica e você vai ver que esse 10 elevado a 0,3 ele vai dar 1,99 alguma coisa. Ele está bem perto do 2. E quando você faz o próximo, 10 elevado a 0,4, ele já passa de 2. Ele dá 2,0 alguma coisa. Então, a gente sabe que o valor do logaritmo de 2 na base 10, ou simplesmente do logaritmo de 2, é aproximadamente igual a 0,3. Opa! 0,3. E esse valor ele vai ser dado no exercício. Então, pessoal, eu sei que foi um pouco rápido, né? É uma aula muito rápida de logaritmos, mas aqui, se você estudar esses 4 itens, 1, 2, 3 e 4, você vai perceber um pouco, né, a evolução do que é a teoria dos logaritmos. Com isso aqui, já dá para começar a estudar bastante logaritmo. E com isso aqui, com certeza já vai dar para resolver o nosso problema. Agora eu vou para a segunda parte da aula, que é onde eu vou explicar um pouquinho da relação dos logaritmos com a física, com o mundo real. Vamos lá? Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês, bem brevemente, eu espero que fique claro, não é uma explicação muito detalhada, mas eu vou tentar apenas deixar claro para vocês como que funciona essa questão dos logaritmos e por que que eles são tão importantes. A questão dos decibéis, né, essa palavra decibel,
ela vem da palavra bel. Na verdade, bel é, bel é uma medida de nível de intensidade sonora. Nível de intensidade sonora. É uma escala de intensidade sonora. Como assim uma escala? Vamos pensar uma coisa assim. Imaginem uma máquina, vamos imaginar uma máquina que produz um ruído, um barulho, uma intensidade sonora que eu vou chamar de I, ok? Vamos imaginar que essa máquina, essa intensidade sonora dela, vai produzir para a gente, por exemplo, 100 decibéis de nível de intensidade sonora, ou seja, a mesma coisa que 10 béis, ok? Estou colocando decibel e bel, vocês já vão entender por quê. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos uma outra máquina que, em vez de produzir uma intensidade sonora aí, ou vamos pensar duas máquinas juntas, elas vão produzir uma intensidade sonora duplicada, 2i. O que nós pensaríamos ingenuamente no início, quando a gente não entende exatamente, né, a questão dos logaritmos e essa questão da escala dos decibéis, a gente poderia imaginar que o dobro de intensidade sonora produziria o dobro de percepção sonora. Produziria 200 decibéis ou 20 béis. Só que isso daqui está errado. Não é assim que funciona. Essa questão da percepção do ouvido humano em relação aos ruídos foi descoberta por uma pessoa que vocês conhecem, que é o Alexander Graham Bell, também conhecido por ter inventado o telefone. O Alexander Graham Bell percebeu que o ouvido, a percepção sonora que nós tínhamos, ela não tem uma variação linear. Isto quer dizer, se eu dobrar a intensidade, não vai dobrar a minha percepção. Na verdade, a minha percepção dessa intensidade sonora, ela vai variar numa escala logarítmica. Só voltando para dizer que o nome Alexander Graham Bell, esse sobrenome é que deu origem à unidade chamada de Bell, e o decibel, que é uma unidade 10 vezes menor que o Bell, por causa do prefixo deci, né? Então, decibel 10 vezes menor que o Bell. Então, como que funciona isso? Na verdade, isso daqui está errado. Eu vou até fazer um risco aqui para ninguém achar que eu não estou dizendo que isso está certo. Então, como nós vamos trabalhar com essa questão? Nós vamos pegar aquela intensidade sonora I e fazer o logaritmo dela. Então, nós vamos dizer que a intensidade sonora I produz o logaritmo de I de nível de intensidade, que seria 100 decibéis, ou 10 béis. Se eu dobrar a minha intensidade sonora, então o que vai acontecer com o meu nível de intensidade sonora? Eu vou calcular o logaritmo de 2 mais I. Pela propriedade que nós vimos na etapa primeira dessa aula, o logaritmo de um produto se transforma no logaritmo de na soma de dois logaritmos. Pela propriedade anterior, o logaritmo de 2 vezes I é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de I. O logaritmo de 2, nós vimos lá também, é 0,3 aproximadamente. E o logaritmo de I é o nível de intensidade sonora da máquina sozinha, ou seja, 100 decibéis. Ou seja, nós vamos ter 100,3 decibéis. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? De forma bem simples, para que vocês apenas fiquem com essa ideia. Claro, eu não estou esperando que vocês compreendam assim de primeira isso tão rapidamente, porque é bem mais complexo, tem a ver com função exponencial, função logarítmica, crescimento linear, crescimento exponencial, crescimento logarítmico. Teria que fazer todo um estudo dessas matérias, né? Dessas funções, para a gente entender isso bem rapidamente. Mas para que fique simples para você, o que eu quero dizer é, para você guardar, o nível de intensidade sonora que o ouvido humano percebe não dobra se eu dobrar a intensidade sonora. Então eu fiz aqui um exemplo. Se uma máquina produz um nível de intensidade sonora de 100 decibéis, se eu tiver duas máquinas juntas, duas furadeiras juntas, por exemplo, se uma furadeira faz 100 decibéis de barulho, duas furadeiras juntas vão fazer 100,3 decibéis. Parece pouco, né? E é pouco. É um crescimento pequeno. Claro, esse crescimento ele sempre é constante, mas o crescimento logarítmico ele é bem lento.
Então, se a gente vai dobrando, triplicando, quadruplicando a intensidade sonora, a nossa percepção ela não vai dobrando, triplicando, quadruplicando, o que seria um crescimento linear, como aqui, que está errado. Esse é um crescimento logarítmico. E essa foi uma grande descoberta. E tem outras grandezas na natureza que também se estudam, né, e se descrevem através de crescimentos logarítmicos ou de escalas logarítmicas. Então, na verdade, o Bell ou o decibel, ele é uma escala logarítmica. Mais formalmente, pessoal, nós vamos definir esse nível de percepção, né, ou essa quantidade de decibéis, como uma relação entre uma grandeza I de intensidade sonora dividido por uma grandeza de intensidade sonora I0, que é um valor inicial. Eu vou dividir o I pelo I0, vou fazer o logaritmo desse quociente e vou multiplicar por 10, porque essa escala é em béis, eu multiplico por 10 para ela me sair em decibéis. Então, esta fórmula que nós estamos vendo aqui, ela é a fórmula do cálculo dos decibéis produzidos por alguma fonte de intensidade sonora I, de intensidade I, com relação a uma intensidade sonora fixada de valor I0. Agora, claro, eu posso usar as propriedades que nós aprendemos lá na primeira parte da aula para desenvolver essa expressão aqui. Então, nós vamos ter n igual a 10 vezes o logaritmo de um quociente vai se transformar na subtração de dois logaritmos, aquela propriedade 3. Então você pode ter a fórmula tanto escrita assim, como escrita assim. São duas formas de escrever a mesma coisa. O mais importante desse tópico, pessoal, é que vocês entenderem isso. As escalas logarítmicas, elas têm contextualizações no mundo real, né? E a gente sabe que a matemática tem essa relação com o mundo físico, né? E a descrição desse mundo físico é feita de forma muito bela pela matemática. É de difícil compreensão? Sim, mas a ideia básica não é tão difícil assim. Então, repetindo, a escala de intensidade sonora, de decibéis, não é uma escala linear. Isto é, se eu dobrar o nível de barulho, para falar de uma forma simples, se eu dobrar a intensidade sonora, a percepção sonora do nosso ouvido não vai dobrar. O nosso ouvido ele ouve numa escala logarítmica. Então nós fizemos um exemplo aqui. Se eu tenho uma intensidade sonora de 100 decibéis e eu dobro essa fonte de intensidade sonora, o meu ouvido vai perceber 100,3 decibéis. E aqui a fórmula formal que nos permite calcular a quantidade de decibéis N de uma fonte de intensidade sonora I a partir de uma fonte fixada como referência. Agora vamos para a terceira parte do problema, onde nós vamos ver isso como um exemplo, uma questão que vai explorar exatamente isso que nós estamos tratando. Então, olha lá, questão 163 do caderno amarelo desta prova de 2023. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N, olha lá o nível N que a gente falou agora há pouco, de intensidade do som, medido em decibel, a que o operário é exposto. Sendo N igual, olha essa fórmula, pessoal, vou até aumentar um pouquinho esse texto aqui. Sendo N igual a logaritmo, vou copiar aqui do lado, N igual a logaritmo, olha que engraçado, ele escreve a base 10. Eu falei que não precisava escrever a base 10, mas no Enem eles preferiram escrever. Será que eles acharam que os alunos não sabem isso? De I elevado a 10 menos o logaritmo na base 10 de I0 elevado a 10. Gente, você deve estar falando agora, caramba, mas isso não foi a fórmula que a gente viu lá
na parte anterior da aula. Vou voltar o slide para a gente ver. Vamos pegar ela e trazer para cá? Olha só a fórmula que a gente tinha feito no slide anterior. É parecida com essa, né? Mas o que está fazendo esse 10 aqui? O que está fazendo esse 10 aqui? O que está fazendo esse 10 aqui embaixo e esse 10 aqui embaixo? Muito bem, pessoal. Foi apenas uma forma de o Enem colocar a fórmula de um jeito mais feio, na minha opinião. Mais feio e mais complicado. Lembra que eu falei agora há pouco? Essas duas fórmulas eram as mais simples. Olha essa fórmula aqui. Vamos continuar desenvolvendo essa fórmula que o Enem trouxe. N igual. Lembra daquela regrinha, propriedade 3? Esse 10 aqui, ele vem aqui para frente. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes logaritmo de i. A base 10 não precisa ser escrita, então vou ignorar. Menos, esse 10 também vem para frente. 10 logaritmo de 0. Olha, agora ela está se parecendo com essa. Ó. Basta eu colocar o n, basta eu colocar o 10 em evidência, que eu vou ter 10 vezes logaritmo de i menos logaritmo de 0. Coloquei o 10 em evidência, então parênteses aqui. Agora sim, eu voltei para a fórmula que eu tinha. Ou seja, pessoal, o Enem trouxe a fórmula que nós acabamos de ver lá dos decibéis, que é a fórmula de comparação entre a intensidade sonora e uma intensidade sonora fixada original como referência. Ok, vamos continuar a pergunta, vamos continuar a leitura. Então ele fala que a intensidade I é a intensidade do som e I0, que é aquela intensidade de referência, vai ser 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, unidade de intensidade sonora. Então eu vou anotar aqui que o I0 é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ok? Vou resumir esses dados na lousa aqui. Continuamos a leitura. Quando o som é considerado baixo, ou seja, 48 decibéis ou menos, deve ser utilizada uma medida preventiva I. Então vamos lembrar? Ele estava falando que tem uma indústria e tem umas máquinas. A máquina faz um barulho. Então, dependendo do nível do barulho, ele tem que adotar uma certa medida preventiva. A medida preventiva 1 vai ser usada quando o som for baixo, 48 decibéis ou menos. Medida preventiva 1. E assim por diante. No caso do som ser moderado, quando o som está entre 48 e 55, deve ser utilizada a medida preventiva 2. Quando o som é alto, moderado alto, equivale ao intervalo 55 a 80, medida preventiva 3. E assim por diante, pessoal. Então, dependendo da altura, dependendo da quantidade de decibéis, ele vai ter que tomar uma medida preventiva, que pode ser a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Os intervalos são 48 decibéis, entre 48 e 55, entre 55 e 80, entre 80 e 115 e maior que 115. Aí ele fala assim, e agora o ponto do problema aqui, né? Uma nova máquina com I igual a 8 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Olha só o que a gente já tinha calculado lá no primeiro slide, né? 0,3, uma aproximação de log de 2 na base 10. Mas o problema está aqui, gente. Ele tem uma máquina com essa intensidade nova aqui. Então vamos anotar? Nós temos uma intensidade I, que é 8 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. E ele quer saber, olha, quantos decibéis vai fazer essa máquina? E de acordo com os decibéis que essa máquina fizer, é que nós vamos adotar a medida preventiva 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lembrar como que a gente tem que fazer, então? Agora a gente já sabe. Nós temos que dividir o I pelo I0. Depois nós temos que calcular o logaritmo. E depois multiplicar por 10. Isso é o que vai dar o nosso N. Eu vou fazer em partes. Primeiro eu vou fazer a divisão. Acho que é o jeito mais simples de fazer. Vamos calcular I dividido por I0? Quanto que é I dividido por I0? A intensidade sonora da nova máquina é 8 vezes 10 a menos 8. E a intensidade de referência era 10 a menos 12.
Se a gente fizer essa conta, vai dar 8 vezes 10 a menos 8. E o 10 a menos 12 sobe como 10 a 12. Isso vai dar 8 vezes 10 a quarta. 8 vezes 10 a quarta. Então esse é esse quociente aqui. Agora eu tenho que fazer o quê? O logaritmo desse quociente. Então eu fiz aqui em verdinho a divisão. Agora vamos fazer de azulzinho o logaritmo desse valor. Então eu tenho que fazer o logaritmo de 8 vezes 10 a quarta. Meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Vamos lembrar? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Oba, que fácil. Nossa, professor, mas eu não sei o logaritmo de 8. É verdade, você não sabe. E aqui tem uma manha. Isso, como essa aula nossa é muito curtinha, não deu para eu explicar todas as manhas para você. Mas, em aulas de logaritmos, que a gente dá algumas aulas de treino, a gente aprende a calcular o logaritmo de 8 conhecendo o logaritmo de 2. Por quê? Porque o 8 é uma potência de 2. Então eu vou dar uma apertadinha aqui na lousa para continuar essa conta, ok? Como é que eu vou calcular então o logaritmo de 8? Ora, o logaritmo de 8 é o logaritmo de 2 ao cubo. E esse 3 aqui, quem sabe o que acontece com ele? Isso, ele cai aqui para frente. 3 vezes log de 2. E o log de 2 é 0,3. Então 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. Correto? Aí, pessoal, mais o log de 10 elevado à quarta. Como é que eu vou fazer o log de 10 elevado à quarta? 10 elevado a 4. O que acontece com esse 4? Vem para frente. 4 vezes log de 10. Ih, professor, mas quanto que é o log de 10? Ah, essa daqui eu acabei esquecendo de falar lá na frente. O log de 10, vamos fazer aqui rapidinho, só porque eu esqueci lá atrás. O log de 10 é o log de 10 na base 10. A base, quando não está escrita, é sempre 10. E o logaritmo é o expoente. Minha gente, 10 elevado a quanto que dá 10? É claro que é igual a 1. Eu tinha falado quando eu pedi para vocês fazerem os testes lá com a calculadora, né? Então o log de 10, gente, é 1. Então isso daqui vai ficar 4 vezes 1, que é igual a 4. Vou apagar esse pedacinho aqui. O log de 8 mais o log de 10 a quarta vai dar 4 mais 0,9. Então vai ser 4 mais 0,9, que vai dar 4,9. Só que faltou uma coisa. Quem está vendo o que faltou? Tem ainda que multiplicar por 10. Então eu fiz essa conta ao contrário, né, gente? Eu fiz o i dividido pelo i0 primeiro, deu 8 vezes 10 a quarta. Depois eu calculei o logaritmo de 8 vezes 10 a quarta, que vai dar o logaritmo de 8 mais o logaritmo de 10 a quarta, que vai dar o 4 mais 0,9. E aí eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10. 10 vezes 4 mais 0,9, 10 vezes 4,9, que vai dar 49, o que? Decibéis. 49 decibéis, então, é o nível de intensidade sonora que essa nova máquina vai produzir. Com quem que ela está sendo comparada? Com uma referência, que era o I0, de 10 a menos 12. Né? Então, uma máquina nova com 8 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vai produzir, em relação a essa referência 10 a menos 12, vai produzir 49 decibéis. Agora basta a gente achar as alternativas procurando, lembra? 48 ou menos era o primeiro intervalo. Olha aqui o segundo intervalo, 48 a 55. 48 a 55 é o nosso caso, que nós temos 49 decibéis. Então, 48 ou menos utilizar a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando a medida preventiva tem que ser usada a medida preventiva 2. Então, isso nos dá a resposta. Então, medida preventiva 2, resposta letra B. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, só para completar, eu resolvi fazer uma questão do Enem de um jeito um pouco diferente. Então, eu costumo fazer isso com os meus alunos na escola. Eu sempre peguei as questões do Enem e transformei em aulas. Então, o objetivo desta aula não era apenas resolver a questão do Enem, mas eu aproveitei
uma questão bonita do Enem para ensinar um pouquinho para vocês de logaritmo, de uma aplicação importante dos logaritmos, que é a escala dos decibéis, ou a escala de decibel. Também queria dizer para vocês que esse tema dos logaritmos no Enem é super recorrente. Eu fiz um levantamento, essa questão caiu em 2023, caiu em 2020, numa teoria relacionada à linguística, muito interessante, caiu em 2019 e em 2011, relacionada à escala Richter dos terremotos, caiu em 2018 e em 2017 relacionada à matemática financeira, juros compostos, porque vamos lembrar que o logaritmo ele é a cara metade da função exponencial. A função logarítmica e a função exponencial vão juntas. Então, estudar logaritmo é estudar exponencial. E quem estuda logaritmo, estuda exponencial, estuda juros compostos, e todas as questões de matemática financeira ficam mais acessíveis. Em 2013, caiu uma questão relacionada à decomposição de meia-vida. Ou seja, pessoal, esse tema é super recorrente e super importante. Então, eu espero que essa aula tenha sido apenas um despertar, né, para que seja um pontapé inicial para que vocês agarrem esse tema dos logaritmos e estudem ele, porque é um tema muito bonito e muito importante para a compreensão da matemática no ensino médio. Gostaria de pedir que vocês escrevessem o que acharam dessa aula. É uma aula que eu experimentei um método diferente. Gostaria que vocês me dissessem se gostaram. Curtam o vídeo, por favor, e façam suas perguntas ali. E sugiram para mim outras aulas. Se eu pudesse dar outros conteúdos, outras matérias, quais seriam aquelas que vocês gostariam? Tá bom? Então compartilhem esse vídeo, ajudem a nossa plataforma, a Escolha Educação. Essa aula é feita especialmente para você. Um abraço, até mais.